Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Segundas da Palavra com Heavy Homer Cardoso. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, neste momento para ouvir a Tua Palavra, aprender, Senhor Deus, de Ti. Abençoa, Deus, cada um nesse momento reunido, Pai. Abre os nossos corações para o entendimento daquilo que vai ser ensinado, Pai. Pedimos, ó Deus, que Tu estejas na casa de cada um, Pai, abençoando e trazendo a paz. Abençoa Reverendo Homer nesse momento, Pai. Que ele seja a mensagem Tua separada para este momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, estamos de volta com mais uma Segundas da Palavra e semana passada nós concluímos a análise e o estudo de todo o livro de 1 Samuel. Então, antes de entrarmos diretamente no segundo livro de Samuel, eu gostaria de fazer um resumo do livro, uma tentativa de relembrar toda a história para a gente deixar tudo gravado na nossa mente e deixar as lições preciosas que nós aprendemos ao longo desses estudos, né? Deixar isso gravado na nossa vida. Então eu fiquei assim um bom tempo pensando em como que nós poderíamos fazer esse resumo. Poderíamos pegar as lições, poderíamos pegar os períodos, e eu lembro que quando a gente começou esse estudo, já há um bom tempinho, nós falamos sobre as personagens que estudaríamos no decorrer do livro de 1 Samuel. Então eu gostaria que a gente fizesse o estudo de hoje pensando exatamente nessas personagens que nós estudamos, que nós tivemos o contato, com quem nós convivemos. E eu queria que a gente pensasse hoje assim, como que estas personagens nos ensinam a viver para a glória do Senhor, ou nos ensinam a viver. É interessante que alguns eu vou mostrar aqui que a lição foi totalmente negativa, outros que a lição totalmente positiva, mas como nós podemos aprender com esses personagens do primeiro livro de Samuel a viver o Evangelho hoje, ou viver a nossa vida conforme a vontade de Deus hoje. Então nós vamos ter aqui 15 personagens que nós vamos relembrar e pegar a lição deles para a nossa vida, tá certo? A primeira personagem não podia ser outra pessoa, a não ser Ana. Ana é basicamente a razão dessa história começar. Ana é a mãe de Samuel. Ana, ela convive num casamento muito complicado, em que ela, por ser estéril, ela vê o seu marido trazendo uma outra esposa para que pudesse ter filhos através dessa outra esposa, chamada Penina, e ela é uma mulher caracterizada como uma mulher com amargura de alma. Ela não tem vontade de comer, não tem vontade de participar de nenhum dos eventos da época, no que era o culto da época. Ana é caracterizada como uma mulher com amargura de alma. E o que nós aprendemos com Ana
no estudo de 1 Samuel. Nós aprendemos com Ana que devemos colocar todas as nossas angústias nas mãos do Senhor. É Ele quem pode transformar a nossa dor em uma grande alegria. Ana, ela todas as vezes que vai ao templo, vai às festas, né, da época, o texto diz que continuamente não comia, mas ela ia até a casa do Senhor e lá ela chorava, lá ela orava, até o dia em que o sacerdote Eli percebeu que ela estava muito triste, abatida. Ela falava, ela orava em silêncio, né? Mas ela mexia os lábios. E quando Eli percebeu aquilo, ele achou que ela estava embriagada e chamou a atenção dela e ela disse: não, meu senhor, não é por isso que eu não estou embriagada, eu estou com amargura de alma e eu estou colocando a minha mágoa nas mãos do Senhor. E quando ele disse que o Senhor te abençoe, ela foi para casa e ficou grávida de Samuel. E ela cumpriu um voto, ela havia votado ao Senhor que se ficasse grávida, entregaria esse menino para o Senhor. E no tempo devido ela trouxe, e nós ali temos a história de Samuel. Então veja, a história de Samuel começa com uma mãe amargurada, que colocou suas mágoas na presença do Senhor e ouviu dele a resposta, e essa resposta lhe trouxe alegria. E ela depois continuamente voltava e teve outros filhos. O Senhor abençoou ricamente essa vida. Então o que devemos aprender? Muito antes de tentar reclamar, de ficar fazendo críticas ou dizendo que Deus é culpado disso, daquilo, tudo, nós devemos confiar no Senhor e colocar diante dele as nossas mágoas, as nossas amarguras, as nossas angústias, sabendo que no tempo certo Ele cuida de nós. Uma outra personagem que nós conhecemos é exatamente a rival, é assim que a Bíblia identifica ela, como a rival de Ana. E Penina parece ser aquela mulher ou aquela pessoa, vamos dizer assim, né, que constantemente se alegrava na angústia, na dor, na amargura de Ana. São pessoas que são quase que poderiam ser chamadas de parasitas, né? Tem um filme muito bom nessa área, com esse título, inclusive, Parasita, que vale a pena ver. E o que é essa ideia do parasita? É alguém que se alegra através do sofrimento alheio ou sugando a força alheia. Penina está exatamente mostrando isso. E o que ela nos ensina? Ela nos ensina que as nossas provocações, elas não produzem nada mais do que sofrimento. Viver como Penina vivia é uma forma de aprender a não viver, porque a alegria dela não está nela mesma. Ela se alegra em ver o outro sofrer, então ela não tem felicidade própria. Ela apenas sobrevive da tristeza alheia. Mas quando a tristeza alheia não existe, é a vida dela quem está triste. Então veja, Penina, ela poderia ter sido parceira, mas preferiu ser provocadora. E na provocação, ela simplesmente perdeu tudo. Porque agora, quando Ana recupera, ela recebe a bênção de Deus e ela passa a ter filhos, Penina não somente não tem mais não tem mais valor nenhuma provocação dela, como de certa forma ela se tornou desnecessária até mesmo para Eucana. Então vamos lá, primeira lição: a gente precisa colocar as nossas mágoas, nossas angústias nas mãos do Senhor. Aprendemos isso com Ana e aprendemos com Penina que nenhuma provocação ela vai produzir, que as provocações não vão produzir nada mais do que dor e sofrimento para nós. Mas nessa história ainda temos a pessoa de Eucana, o marido de Ana, que a amava profundamente, e Penina, tinha Penina, que era sua concubina. Na verdade, a relação de Eucana com Ana era de amor, a relação de Eucana com Penina era de procriação. Mas é muito interessante que o que destaca da palavra de Eucana é quando sua esposa Ana vem a ele dizer para ele da sua angústia, e ela não está comendo, ela está triste. A palavra dele é: por que você não come? Por que você está triste? Por que você está dessa forma? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A gente fala, poxa, ele tem uma autoestima elevada, né? Mas na verdade o que ele está tendo é uma insensibilidade
para com o momento da sua esposa, o momento de Ana. Ela está triste, a tristeza dela é legítima, é justa, e ele naquela hora não tem que argumentar para que a tristeza dela seja considerada infundada. O que ele precisa naquele momento é lhe ser companhia, lhe ser parceiro, é estar ao seu lado, caminhar junto com a sua esposa. Entretanto, ele mostra-se insensível. Então, isso nos ensina que a dor do outro, ela não carece dos nossos argumentos, ela carece da nossa companhia. Quando precisamos, e deixa colocar bem claro, quando alguém próximo a nós está passando por momentos de dor, de sofrimento, não adianta nada a gente chegar lá e dar razões. 10 razões para você voltar a sorrir. Eu quero te apresentar 5 passos para você reencontrar a paz. Não adianta, você pode colocar tudo, todo o argumento que você quiser. O que a pessoa precisa nessa hora é de um ombro amigo, ouvidos capazes de ouvir o que você tem, o que ela tem a falar, e às vezes desabafo. Acima de tudo, ela precisa de abraço, de companhia, porque a dor do outro tem que ser respeitada e não criticada. A quarta personagem que nos ensinou profundamente nesse estudo é do sacerdote Eli. Ele está nesse contexto, ele na verdade é o sumo sacerdote, é a maior autoridade espiritual e naquela época também política em Israel. E Eli é aquele que está vendo o seu povo, a sua igreja, vamos dizer dessa forma, trazendo para hoje, né? Ele está vendo a sua igreja numa festa e ele está contemplando todas aquelas situações. Veja, ele é o líder espiritual deste homem que não está sabendo cuidar da dor da sua esposa. Ele é o líder espiritual dessa mulher que está provocando e rivalizando contra Ana. Ele é o líder espiritual daquela mulher que está em prantos, que está amargurada, orando, clamando ao Senhor. E olha a visão que ele tem. Ele olha para Ana, a única ali, que no meio da dor está buscando ao Senhor para que ele cuide da sua angústia, para que ele trate o seu coração. E ele chega e fala assim: por que você está embriagada? Ele mostra que a situação do seu ministério se tornou uma situação de conformação. Eu quase estou tendo que adiantar os próximos personagens, que são os filhos de Eli, né? Mas assim, ainda em Eli, ele sabia que seus filhos estavam praticando coisas más, ele sabia que Israel não estava numa situação de tanta busca e compromisso com Deus, mas ele está conformado com a situação ao seu redor e omite-se diante da sua necessidade, talvez por causa da idade, talvez porque já achasse que não tinha mais esperança. Eli é o típico sacerdote, deixa eu trazer para nós hoje, é o típico membro da igreja que já percebeu que nada vai mudar, então deixa do jeito que está, a gente se conforma com a situação. Eli nos ensina que não devemos nos conformar com a situação ao nosso redor, principalmente se temos algo a ganhar com a nossa omissão. Ficar calados não no sentido de evitar contendas, mas ficar calados no sentido de omitir a nossa opinião é conformismo, e o Senhor não espera isso de nós jamais. Aliás, Paulo fala em Romanos 12 que não devemos nos conformar a este século, né? Mas devemos nos renovar a nossa mente constantemente. A quinta personagem, nós vamos chamar na verdade, né, são os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles são sacerdotes, filhos do sumo sacerdote e automaticamente sacerdotes. Então, no tempo de Eli, quem oferecia os sacrifícios, quem ministrava no templo, nos ambientes culticos, eram os filhos de Eli. Eles eram autoridades espirituais respeitadas pelo povo. Entretanto, nós percebemos nos relatos que estes filhos de Eli, eles eram completamente irresponsáveis para com o seu labor. Eles tratavam o sagrado como se fosse comum.
Eles tratavam as coisas de Deus como se não tivessem que ter nenhum zelo por elas. Era um serviço feito com um coração transtornado e apenas trabalho, simplesmente um trabalho como nada mais. O que a gente entende através da vida dos filhos de Eli? Que se a nossa vida cristã ela passou a ser apenas um trabalho, um compromisso, uma dedicação e não tem mais nada a ver com a nossa fé, com as nossas convicções, nós poderemos até produzir boas coisas, mas não geraremos frutos, não terá fruto. Aliás, a morte de um dos filhos de Eli é seguida pela morte do próprio Eli e da morte da esposa do filho de Eli, todos no mesmo dia, e um triste nome é dado ao neto de Eli, quando a sua esposa morre, e diz que o nome dele é Icabô. Icabô significa a glória de Deus foi embora. Na verdade, não foi embora quando nasceu aquela criança, foi embora quando resolveram tratar as coisas de Deus como se não fossem prioridade, como se fossem coisas de qualquer forma. A gente tem que tomar o cuidado, essa lição é preciosa para nós hoje, porque muitas vezes nós trabalhamos na casa de Deus, mas não adoramos ao Senhor com o nosso trabalho. Atos 13 fala que enquanto a igreja servia ao Senhor, e a palavra servir lá é a mesma palavra para adorar, a ideia, enquanto eles serviam na forma de adoração, o Senhor chamou a Saulo e a Barnabé para a obra do Senhor. Então, o que muitas vezes precisamos é entender a diferença entre vivermos uma vida de adoração na casa do Senhor, na obra do Senhor, ou simplesmente usufruirmos e fazermos o trabalho sem nenhuma convicção no coração do que Deus tem para a nossa vida, certo? A sexta personagem que a gente tem nessa história é o que dá o nome no livro. E aí nós temos a pessoa de Samuel. O livro de Samuel, ele fala desde antes do seu nascimento, a angústia que era a falta dele, né? A falta de uma criança na casa de Eucana e Ana, até após a sua morte. Então nós temos um livro que fala sobre Samuel, não obrigatoriamente tenha sido escrito, e com certeza o livro de Samuel, ele pode ter relatos feitos por ele, mas é um livro escrito sobre ele, né? E sobre a sua influência. E esse livro, ele mostra um homem que é a resposta não de Ana para o povo, mas a resposta de oração e o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Ele é aquele que nasceu como fruto de uma oração, ele é aquele que ouve o chamado de Deus na sua vida, através desse momento em que Deus fala Samuel, Samuel, e ele está ali servindo e adorando o Senhor. Ele é aquele que entende o papel do Senhor no momento de transição essencial. Samuel foi o juiz que substituiu Eli, o último dos juízes, e Samuel foi o juiz que estabeleceu o período do reinado. Então, poderíamos dizer que Samuel foi o último do juiz, mas o que também instaurou o reinado. Então ele deixou de ser esse período. O último período cheio de juízes foi com Eli, o primeiro período de realeza foi com Saul. Samuel é o link entre esses dois períodos, ele é quem faz a ligação, né? É um homem totalmente voltado e dedicado ao Senhor. E tem um outro papel muito importante de Samuel nesse livro, porque ele não somente faz a ligação entre o fim do período dos juízes e o início do reinado, como ele também é aquele que unge o rei que vai diferenciar um reinado segundo a vontade dos homens para um reinado segundo a vontade de Deus. Então, Samuel é peça-chave na ligação entre Eli, Saul e Davi. O que Samuel nos ensina? Samuel nos ensina que na obra do Senhor, nós precisamos compreender o que Deus quer para nós e sermos instrumentos para que, através de nós,
Deus mostre o seu cuidado para com o povo, para que Deus mostre que Ele ouve o nosso clamor, que Ele vê as nossas aflições e que Ele nos prepara para sermos usados para a sua glória. Samuel, do nascimento até a sua morte, ele foi um homem usado por Deus para fazer a vontade do Senhor. Que sejamos assim também, irmãos, né? A sétima personagem que a gente vê nessa história é Saul. E Saul, ele nos deixa alguns ensinos muito importantes. Saul, quando você lê os primeiros relatos de Saul no livro de Samuel, é impossível não se apaixonar por essa pessoa. Filho exemplar, zeloso, dedicado, homem humilde, homem preocupado, aquele que não quer se aparecer e apesar de tudo, né, ao que os relatos que nós temos da Bíblia é que ele era uma pessoa alta, muito alta, aparentemente forte, né, um típico guerreiro que qualquer um dos reis gostaria de ter, qualquer autoridade gostaria de ter, além de ser responsável, uma pessoa de boa aparência. Em outras palavras, ele é aquele homem que agradaria a todos. E Deus vai trabalhando na vida dele para que ele possa ser constituído, sim, um rei. Todas as ações, mesmo que seja a escolha que agrade aos homens, todas as ações para que ele ocupasse o trono foram executadas por Deus. Saul, ele quando assume o reinado, ele assume com a gratidão profunda de ter sido escolhido por Deus para uma posição tão nobre em Israel. Mas quando o nosso desejo é agradar aos homens, nós corremos o sério risco de ficar preso a esse interesse, a esse intuito. E o que acontece com Saul? Rapidamente ele percebe que se ele tivesse que agradar, se manter no trono, ele precisaria fazer concessões em relação a Deus. Então ele sacrifica quando não deveria ter sacrificado. Ele age de uma forma a tentar agradar o povo, pacificar o povo e para de ouvir a voz do Senhor. O resultado é que ele se torna um rei fraco, depois ele se torna um grande inimigo de Davi e perde completamente o seu foco na realeza, se torna um rei vingativo e com este ato ele destrói todo um reino e é o que nós vemos no final do livro de 1 Samuel. O que nós podemos aprender com Saul? Nunca tire o foco do que Deus está fazendo na sua vida. Deus pode te dar grandes bênçãos, mas uma coisa é certa, se essas bênçãos não forem recebidas com gratidão e com a certeza de que você está sendo um mordomo para a glória do Senhor, não vale a pena nada que Deus tem para você. Saul mostra que quando nós focamos em Deus, tudo prospera. Quando nós tiramos o foco de Deus, tudo se perde, tudo se perde. Irmãos, o livro de Samuel ele é muito importante para nós e nós temos que falar agora sobre Davi. Davi é o nosso próximo personagem. Então, vamos para Davi. Davi, ele tem um grande contraste com Saul. É muito difícil a gente pensar em Davi e não lembrar de Saul, pelo menos no início. Quais são os primeiros contrastes? Saul foi a escolha de Deus que agradou o povo. Davi foi a escolha de Deus que desagradou o povo. Se nós observarmos a vida de Davi, nós vamos perceber que Davi foi aquele menino que não estava presente quando Samuel foi visitar o seu pai para ungir um dos seus filhos. O único que não era esperado era Davi. Davi foi aquele que, numa guerra, quando estava no exército, ele foi o único que teve coragem de, em nome do Senhor, confrontar o gigante. Mas nós percebemos que nenhum dos que ali estavam acreditava nele. Aliás,
seus irmãos chegaram até a dizer que ele estava apenas querendo, ele estava querendo apenas ver, porque ele era enxerido, ele era aquele menino que estava ali querendo curtir aquela situação. Nós vimos que na casa de Saul, apesar dele ser bem tratado, ele não era o preferido, e aliás, por mais que ele experimentasse uma relação muito profunda com Jonatas, e até mesmo aparentemente o carinho de toda a família real, dos servos e todos, ele não estava no lugar que era seguro. Nós vimos que quando ele foi para Aques, ele não era a pessoa que transmitia segurança, ele precisou se fingir de maluco, foi para uma caverna. Quem se juntou a ele? Os piores elementos que se podiam se juntar, né? E ele se torna um exército de mercenários que experimenta, simplesmente eles passam a viver de proteção, como se fosse um grupo de segurança, né? E depois, quando eles precisam de algum apoio, de um desses que eles protegeram durante todo o tempo, ele ainda assim recebe a injustiça, no caso de Nabal, e nós vamos ver que até o final, até mesmo quando ele quer ir à guerra, nem mesmo os filisteus, agora que estão cuidando dele, o veem com bons olhos. Davi, ele mostra para nós que servir a Deus não garante sucesso e nem glória, mas ele garante que Deus nos dá toda a força necessária para viver. Davi nos ensina que a humildade é o caminho para grandes realizações. Enquanto Saul está lutando para defender o seu trono, Davi está caminhando para o trono, sendo que em todas as oportunidades que ele poderia fazer isso com as suas próprias mãos, ele não o faz, porque não é o trono que ele está querendo. Ele quer apenas a paz e a oportunidade de servir e adorar ao Senhor. Davi nos deixa importantes lições, muito importantes para os nossos dias. Mas eu quero deixar apenas essa. Se você quer entender a grandeza do seu serviço a Deus, entenda, ele não é obrigado a te glorificar. Quem tem que ser glorificado é Deus. E é claro, à medida que a gente vai servindo ao Senhor, a gente percebe, né, que Ele é, como diz o Delino Marçal naquela música, né, Ele é Deus. Não importa se é um momento de alegria ou de tristeza, se vier a doença, se tiver a cura, se eu tiver tudo bem no emprego, contratado ou se eu for demitido, independente das circunstâncias. Davi nos ensina a dizer, há um Deus que cuida de mim, há um Deus que cuida de mim. Um personagem muito importante nessa história, que aparece uma vez, mas a cidade dele se torna tão importante para Davi quanto ele mesmo, é Golias. Golias, ele mostra que não existe nenhum adversário que seja páreo para o Senhor. É muito interessante essa ideia, porque constantemente nós convivemos com Golias neste mundo. Pessoas que acham que para sua filosofia, pela sua ética ou até mesmo pela sua religiosidade, não se enganem, muitas vezes nós temos à frente de igrejas pessoas que acham que são maiores do que a própria presença de Deus. Eles olham para outros e menosprezam os outros, porque consideram que a intimidade deles com Deus é maior e seja o que for. Veja bem, são pessoas que se colocam na posição de gigantes e querem usar da sua força, do seu poder, da sua função, seja dentro ou fora da igreja, para enfrentar e confrontar aqueles que são chamados por Deus para servi-lo. O que acontece? Deus mostra que basta uma pessoa com habilidade em atirar pedras com uma funda para destruir os gigantes. Não é Davi quem vence Golias, é o poder de Deus, porque Davi diz, você vem a mim com paus, pedras, você vem a mim todo armado até os dentes, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Golias nos faz entender que por maiores que possam ser as adversidades e os adversários que se levantem para tentar nos destruir, temos um Deus que é sempre vencedor.
podemos descansar nesta certeza de que Deus está cuidando de nós e que Deus é quem vence todas as batalhas. Isso não significa que não vamos ficar assustados. Sim, vamos nos assustar e muito, mas aquele que cuida de nós não nos deixará sermos derrotados. Até porque não existe derrota para quem está no Senhor. Até a morte para aqueles que estão em Cristo é uma vitória. A próxima personagem que nós temos aqui é Jonatas. E Jonatas, tão mal compreendido na nossa sociedade moderna, Jonatas é uma pessoa que soube viver o amor da forma plena, soube viver a amizade da forma plena. É muito difícil hoje a gente usar declarações que expressam nossos sentimentos, que expressam a nossa reação, sem a gente ter que assumir muitas vezes convicções que não são as nossas. Muitas vezes nós vemos pessoas remodelando ou atualizando o significado da Bíblia para tentar fazer com que aquela mensagem fale o que queremos que seja falado hoje. Mas a verdade é que Jonatas encontrava em Davi uma verdadeira amizade, uma amizade leal, uma amizade fraterna, e eles se viam como irmãos de sangue. E essa amizade, ela se mostra confrontada pela postura do pai de Jonatas. Então ele tem um amigo que ele sabe que é fiel, que é leal, que é zeloso, inclusive no serviço ao seu pai, que ele sabe, né, que está querendo o mal para esse amigo, que está querendo matá-lo. E Jonatas, na hora de tomar uma decisão entre defender o pai e aquele que vai lhe dar o trono, porque Jonatas é o herdeiro legítimo, e defender aquele que ele entende verdadeiramente que está sofrendo a injustiça e que foi aquele que Deus escolheu para continuar, inclusive no seu lugar, Jonatas se submete à vontade de Deus. Ele continua sendo fiel e zeloso ao seu pai e servindo ao seu pai nas batalhas todos os dias da sua vida até a morte. Mas ele nunca deixa de ser fiel para com a verdade. Jonatas nos ensina que a verdade não escolhe partido. A verdade não tem lado. A verdade, ela não nos permite escolher uns e abandonar outros. A verdade, ela nos faz defender o que é certo. Eu fico muito preocupado nos nossos dias quando nós precisamos escolher uma posição, e ao escolher essa posição nós temos que aceitar em bloco tudo que é trazido para nós. Então, por exemplo, eu sou defensor de que as aves não precisam voar. Estou tentando inventar alguma coisa. Então nós estamos criando mecanismos para transformar as aves em animais terrestres. E dentre esses mecanismos tem coisas absurdas lá, do tipo, nós precisamos cortar as asas de todas as aves, né? Olha, eu viajei legal agora aqui, né? Então eu tenho que ser defensor disso. De repente, em um determinado momento, esse grupo resolve que junto com as aves nós precisamos secar as águas dos rios. E eu não concordo com isso, mas se eu faço parte desse grupo, eu tenho que continuar defendendo isso, porque se eu disser que não, as águas precisam ser mantidas, eu passo a ser considerado de outro grupo. Jonatas nos ensina que não. O que eu creio, eu defendo. E se o meu grupo disser algo que eu não creio, eu continuo não crer. E lembrando, irmãos, que o alicerce da fé cristã é a palavra de Deus e não a minha vontade. Então eu preciso entender que a verdade precisa ser defendida em todos os ambientes, sem partidos. E Jonatas nos ensina isso. Ele soube repreender seu pai, soube repreender Davi, ele soube manter a lealdade, ele soube ficar ao lado daquele que é o seu pai e é quem batalha as suas guerras, mas ele soube respeitar a amizade e todo o destino de Davi de uma forma honesta. Próximo personagem que a gente tem aqui, ele aparece pouquinho na Bíblia, pouquíssimos textos,
mas a influência dele é terrível. É Doeg. Doeg, ele tem como grande habilidade a fofoca, né? Doeg é o grande fofoqueiro da história de Samuel. Quando Saul chega na cidade de Nob e ele procura saber sobre Davi, Doeg conta a sua história de forma a agradar ao rei e a conseguir a liberdade. Gente, se ele estava numa cidade sacerdotal, ele estava ali provavelmente preso. E o critério para ele ser libertado daquela prisão é a morte do sacerdote, a morte daquele que está no comando da cidade. E através da língua de Doeg, quando ele criou uma situação, uma história, né, baseada em verdades, mas com interpretações mentirosas, Saul se levanta contra aquela cidade e mata todos os seus sacerdotes. Com isso também Doeg está livre. Doeg está livre. Doeg nos ensina que o mau uso da nossa língua pode gerar mais morte do que uma guerra. Nós podemos matar com a língua mais do que com a espada. Matamos a alma, matamos a vida das pessoas e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Vamos agora para Nabal. Nabal é chamado assim, Nabal significa louco e Nabal é conhecido como um homem louco. Nabal mostra que as sementes que plantamos, nós colhemos. Davi pede a ele uma ajuda e ele simplesmente ignora, ele desconsidera completamente a pessoa de Davi. Quando estudamos esse texto, eu lembro que a gente pensou que provavelmente, né, ele está fazendo algo muito mais para mostrar sua autoridade, mostrar seu poderio e quem sabe até para que isso chegue ao rei, para que o rei Saul saiba o quanto ele está destratando Davi. O que ele não percebe na história é que todos os seus pastores, aqueles que cuidavam do seu rebanho, eles tinham gratidão por Davi, por terem sido bem tratados por Davi quando estavam no deserto. O que ele não percebe também é que a atitude dele é uma atitude de provocação para pessoas que estão acostumadas a uma vida de mercenários. Para eles, matar ou morrer não faria muita diferença. Era um grupo acostumado a isso. O grupo de Davi se tornou um grupo que defendia guerras que não eram suas. Ora, se eles defendiam guerras que não eram deles, imagina o que eles fariam com um homem que distrata eles da forma que estavam sendo distratados. Então Nabal, ele mostra que quando você planta sementes de ódio, você recebe ódio. Quando você planta semente de desprezo, você recebe as consequências da pessoa que foi desprezada e assim por diante. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós não estamos pensando bem antes de tomar atitudes. Devemos escolher bem as sementes que nós plantamos na nossa vida, porque o que plantarmos, colheremos. A próxima pessoa é a esposa de Nabal, Abigail. Abigail, ela é, ao contrário de Nabal, um exemplo de sensatez e de sabedoria. Ela ouve o relato dos servos que Nabal não quis ouvir. E os servos dizem, olha, esses homens nos trataram muito bem. E certamente quando a notícia chegar a Davi, ele virá contra nós e irá provocar uma grande matança que todos nós vamos morrer por causa da forma como seu marido falou com os mensageiros de Davi. E Abigail, a gente lembra, né? Ela imediatamente ordenou que se fizessem alimentos e levassem para Davi, e ela própria foi ao encontro de Davi e aplacou a ira de Davi. Abigail nos ensina que a sensatez e a sabedoria podem salvar até mesmo os loucos. Mais dois personagens rápidos para a gente fechar essa nossa história, o nosso resumo. O primeiro é o rei Aquis. Aquis era o rei de Golias. Então o rei que perdeu a batalha. Golias era da cidade de Gate e Aquis era o rei. Davi, quando fugiu de Saul, foi para essa cidade e ele foi recebido por Aquis.
mas ele não sentiu naquele momento a firmeza para receber Davi. Entretanto, na segunda oportunidade, segunda vez que Davi vai para a cidade, ele o recebe e de certa forma lhe mostra confiança e dá oportunidade. Aques nos ensina que dar uma segunda oportunidade para as pessoas pode ser um grande negócio. É claro que, no caso aqui, ele dá essa oportunidade em busca da fidelidade e dos serviços de Davi, né? Mas às vezes a gente tem o coração tão duro que a gente fica somente lembrando, esse cara é aquele que matou o meu herói, e esquece que ele pode ser agora o meu herói, não é verdade? E a última pessoa, para a gente fechar esse estudo, eu quero fazer uma honra a uma pessoa que não aparece o nome dele, apenas é chamado de escudeiro de Saul. Quando Saul foi atingido, ele olhou para o seu escudeiro, que é a pessoa que ia à frente dele na batalha, segurando o escudo, e disse para ele, mata-me porque eu não quero morrer nas mãos destes incircuncisos. E o escudeiro disse que de forma alguma faria isso, respeitando o ungido do Senhor. Saul teve que tirar a sua própria vida. E em lealdade e em respeito ao rei, ele também tira a sua própria vida. É claro que a gente não quer com isso dizer, olha, a pessoa leal, ela tem que se matar junto. Mas a pessoa leal é aquela que até a morte está disposta a viver em fidelidade ao seu propósito. Deus nos chama a vivermos e colocarmos em prática essas histórias. Passamos aqui 15 personagens, 15 lições, 15 exemplos. Exemplos que tiramos do primeiro livro de Samuel, exemplos que devem ser vistos na nossa vida. Eu espero que esses exemplos possam ser aplicados na sua vida, na minha vida, e quero te motivar, antes de começarmos na semana que vem, o estudo do segundo livro de Samuel, o início do reinado de Davi, eu quero te convidar a ler novamente esse livro com essa ótica e aprender de novo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos agora ouvir um louvor e daqui a pouco a gente volta para a oração final. Deus te abençoe. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas sua verdade ficará.
Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Deus querido, nós somos muito gratos por esse tempo de estudo no primeiro livro de Samuel e de uma forma muito especial te agradecemos por essas 15 lições que aprendemos hoje através destes 15 personagens que foram relatados no livro de Samuel. Deus, nós queremos aproveitar cada uma dessas histórias reveladas pelo Senhor e refletir sobre como temos vivido e servido na Tua presença. Queremos pegar os bons exemplos como de Ana, de Abigail, como do próprio Davi, exemplos vistos em Samuel, exemplos do escudeiro de Davi, e queremos colocar isso em prática na nossa vida. Queremos viver uma vida de verdadeiros adoradores, de servos fiéis e zelosos a Ti. Queremos pegar os péssimos exemplos deixados por Penina, pelos filhos de Eli, pelo próprio Saul e de certa forma também por Eli, por Eucana e outros, ó Pai, Doeg. Queremos olhar isso a Deus e dizer, não queremos que essa seja a nossa identificação. Não queremos ser vistos como pessoas que deixaram marcas destrutivas, provocadoras, marcas que mostram muito mais o nosso afastamento do Senhor do que a nossa aproximação da Tua presença. Deus, nós queremos clamar a Tua graça e a Tua misericórdia e que a palavra pregada nesse livro possa fazer com que a nossa vida vire uma pregação da Tua graça, do Teu amor. Pai, obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.